Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder de influenciar. Influenciar ou ser influenciado. Na história humana, sempre houve pessoas que influenciaram e que foram influenciadas. Algumas pessoas têm um poder maior de influenciar e outras pessoas têm um poder menor de influenciar. Então elas podem ser influenciadas. E outra, nós podemos ser influenciados para fazer o que é bom e certo e podemos ser influenciados para fazer o que é mal e errado e pecado. Antigamente, as maiores influências que tínhamos era dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios pais. Eram eles quem nos influenciavam. E na maioria das vezes, com raríssimas exceções, eles nos influenciavam para o bem, para o que era certo. Na maioria das vezes, com raras exceções, eles nos influenciavam para o que era certo. Aí depois, somos influenciados pelos amigos da escola. O tempo passa, somos influenciados por amizades. E somos influenciados por muitas coisas e muitas pessoas. E com o advento da internet, meus amados irmãos, o advento das mídias digitais, hoje, a maioria dos filhos são influenciados já não mais pelos pais. Eles são influenciados pelo que eles assistem na internet, pelo que eles veem na internet, além do que eles aprendem com seus amiguinhos lá na escola ou com os seus amigos, os seus parceiros lá na universidade. O advento da internet veio para ser uma bênção, mas pode ser usado para ser uma maldição. E nós precisamos ter cuidado com isso. Pessoas que usam as redes sociais para difundirem suas ideias ao ponto de terem milhares de seguidores, cujos seguidores são influenciados para o bem ou para o mal. O que agora eu quero compartilhar com os amados irmãos é o poder de influenciar de uma pessoa, a qual está aqui em Atos 19, 23, texto para o qual eu convido os amados irmãos para que estejam dando uma olhada. Atos capítulo 19, versículo 23. E após a leitura desse texto, os amados irmãos estejam atentos para o restante dele que eu quero aqui mencionar. Quem achou Atos 19, 23 diz amém. Muito bem, eu leio usando a tradução bíblica Almeida século 21. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Amém? Eu disse amém? Mais uma vez, só lembrando, o caminho aí deve estar com C maiúsculo. Lembra da mensagem passada? Tem que estar com C maiúsculo porque se trata de Cristo. Então houve um grande alvoroço por causa do caminho. Pois bem, porque trata-se do Cristo bendito que Paulo estava pregando na cidade de Éfeso. O alvoroço se deu por conta de Jesus Cristo, que Paulo pregava. Por esse tempo, qual o tempo? O tempo em que Paulo estava pregando. Houve um homem, um ourives, chamado Demétrio. Esse Demétrio, ele fazia imagens de escultura de uma deusa chamada Diana. E isso dava muito lucro para quem fazia as imagens de escultura da deusa Diana. Demétrio, ele convocou os artesãos da sua região. Todos os artesãos, todos os
os artífices, ele convocou para uma reunião. E essa reunião foi em Éfeso. E lá estavam todos os artífices, os fabricantes das imagens da deusa Diana. Estavam todos lá perante Demétrio. E Demétrio começou a reunião dizendo assim para os artífices: olha, a cultura de cultuar a deusa Diana está correndo risco. É muito provável que a nossa fonte de renda vai se acabar. Por quê? Porque, diz Demétrio, tem um tal de Paulo pregando não apenas aqui em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, que as nossas imagens não são deuses, porque são feitas pelas mãos de homens, são fabricadas por nós. E este Paulo está pregando que as nossas imagens não são deuses. O Demétrio diz mais: estamos correndo o risco da nossa profissão cair em descrédito. E lá estão todo mundo ouvindo ele atentamente. E ele prossegue com o seu discurso. Já imaginou se o templo da grande deusa Diana for fechado? Acabar com tudo? Que tragédia vai ser? Vocês já imaginaram se a deusa Diana não for mais adorada? Quando o povo ouviu o influenciador Demétrio, o povo ficou apavorado e começou, cheio de raiva, a gritar: grande é a Diana dos Éfesos. A cidade inteira foi tomada de grande confusão. A multidão arrastou 2 companheiros de Paulo, um rapaz chamado Gaio e outro chamado Aristarco. Essa multidão arrastou esses 2 companheiros de Paulo. Paulo não estava na hora, só estava Gaio e Aristarco. E eles levaram Gaio e Aristarco para um lugar chamado teatro. Um teatro. Quando Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo no teatro, Paulo queria ir lá, mas outros discípulos o impediram. Disseram: não, você não deve ir. E também alguns oficiais romanos mandaram dizer a Paulo para não ir ao teatro, porque ele corria risco de ser morto. Entre a multidão estava um homem chamado Alexandre. E o Alexandre, ele tentou acenar com a mão para que a multidão se acalmasse, mas quando o povo percebeu que ele era judeu, a coisa ficou muito ruim, ainda mais para Gaio e Aristarco. A multidão, ao perceber que o Alexandre ia defender Gaio e Aristarco, começaram a gritar a minha tradução diz uníssono. Uníssono é em uma só voz. Olha o que eles gritaram em uma só voz: grande é a Diana dos Éfesos. Grande é a Diana dos Éfesos. Isso sabe por quanto tempo? Por quase 2 horas inteiras. E eu acredito que isso aqui é literal. Eu não acredito que isso aqui é uma alegoria. Eu não acredito que o escritor usou quase 2 horas inteiras, o povo gritando em uníssono, grande é a deusa Diana. Não é uma alegoria, que eu acredito que é literal. Já imagina uma multidão gritando por quase 2 horas, uma única frase: grande é a deusa Diana dos Éfesos. Era o que eles gritavam em alto e bom tom. Há quase 2 horas eles falando isso, finalmente o escrivão, que não aparece aqui o nome dele, do escrivão do teatro, ele conseguiu apaziguar a multidão e disse: olha o que esse escrivão disse. Era uma espécie de oficial de justiça do teatro. Olha o que ele disse: homens de Éfeso,
Existe alguém que não saiba que a cidade dos Éfesos é guardiã do templo da grande deusa Ártemis ou a Diana e da imagem que caiu do céu? Visto que estas coisas não podem ser contestadas, disse o escrivão, convém que vos se aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens, se referindo a Gaio, Aristarco, Alexandre e a Paulo, porque esses homens que aqui trouxestes são ou não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices estiverem alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsulos ou juízes que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido em uma Assembleia Geral, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocarmos a desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração, disse o escrivão. E tendo dito isso, desceis à Assembleia. Toda essa história, irmãos, está aqui em Atos capítulo 19, versículos 23 a 41, que você deve ler ainda hoje, se der tempo, quando você chegar na sua casa, ler esse texto na íntegra. Pois bem, dois homens aqui usaram de influência. Um chamado Demétrio, que tinha grande poder de influenciar os artesãos ou os artífices de Éfeso e de toda a região, e o outro foi o escrivão, que usou um pouco da sua autoridade para também influenciar. E esse escrivão, nós não sabemos aqui o seu nome, mas ele influenciou a multidão, fazendo o povo entender que os pregadores não estavam desrespeitando a deusa Diana. Eu quero fazer uma aplicação só desse texto sagrado. E desta aplicação, eu quero enfatizar algumas coisas que eu acho de suma importância. A primeira pergunta, como aplicação prática, é: de que modo você tem usado a sua influência? E eu já falei sobre isso aqui, se não estou enganado, uma vez. E o texto nos remete a falarmos novamente sobre o poder de influenciar. Aí alguém diria assim: é bem pouquinho, eu influencio pouca gente. Pouca gente é influenciada por mim, faz alguma coisa através de mim. Eu não tenho poder nenhum de influenciar. Eu digo para você, você tem poder de influenciar sim. Nem que seja um pouco, mas você influencia alguém. De alguma maneira você influencia alguém. Você pode até ser mais influenciado, mas você também tem o poder de influenciar. Aí o que eu pergunto: como você tem usado o seu poder de influenciar? Você sempre está influenciando alguém. Se você é pai, se você é mãe, você influencia o seu filho dentro de casa. De uma maneira ou de outra, o seu filho é influenciado por você. Você tem mantido influência sobre o seu cônjuge. Aí aqui não venha os homens dizerem que é só os homens que influenciam as mulheres. Não, as mulheres também influenciam os homens. Isso é muito claro, é muito óbvio. Tem alguns até que brincam, Lá em casa quem manda mesmo é a mulher. É do jeito que ela disser e está dito. E pronto, acabou. Ora, você, enquanto homem casado, mulher casada, você influencia o seu marido, o seu cônjuge.
Você influencia os seus filhos, você influencia os seus pais, você influencia seus irmãos, você influencia seus netos, você influencia alguém de alguma maneira. Eu espero em Cristo Jesus que você use a sua influência para o bem, para o que é certo e agradável a Deus. Por quê? Porque se não influenciamos para o bem, podemos estar influenciando para o mal. Pessoas podem fazer o que é certo e o que é errado através do nosso ponto de vista, através da nossa influência, em qualquer lugar que nós estejamos. E nós não precisamos estar nas mídias, nas redes sociais. Não, só precisamos estar em casa. Só precisamos estar no trabalho, só precisamos estar em algum canto. Estamos influenciando as pessoas. Agora, a grande questão é como nós estamos influenciando, para o bem ou para o mal, para o que é certo ou para o que é errado. O nosso conteúdo, como tem sido? Como tem sido? A outra questão dentro dessa aplicação é até onde você se deixa influenciar. Até que ponto você se deixa influenciar? Alguém, por exemplo, que vê alguma coisa errada e diz, não, eu tenho maturidade para... A Bíblia não diz que você deve ver tudo e reter o que é bom? Não, eu tenho maturidade para reter só o que é bom, então eu posso ficar vendo o que eu quiser ver. E aí, onde corremos riscos? Onde corremos riscos? Porque nós podemos ser influenciados. Nós podemos nos deixar ser influenciados por alguém. Irmãos, e nós aqui, são poucas crianças aqui que não estão entendendo. Mas nós sabemos quando nós estamos sendo influenciados por alguma pessoa. Sabemos ou não sabemos? Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos. Nós sabemos quando uma mensagem que nos chega, se aquela mensagem está tentando nos influenciar para o que é certo ou para o que é errado. Nós não somos mais meninos, bebezinhos, como aquela ali que está engatinhando no chão. Nós sabemos. Agora, a questão é, estamos deixando ser influenciados? Até que ponto? Até que ponto? As conversas que nós temos nas redes sociais, por exemplo, até que ponto nós estamos nos deixando ser influenciados por elas? E isso, meus amados irmãos, é um grande perigo com o advento da internet. Apenas um clique pode fazer com que nós estejamos sendo influenciados por algo que nós não deveríamos deixar ser influenciados. A maior prova disso, meus queridos, é que uma grande parte da infidelidade conjugal começa na internet, começa através das redes sociais. Hoje, porque a facilidade é maior. Você pode conversar com alguém no outro lado do planeta. A questão de minutos, segundos, em tempo real. Aí, meus amados irmãos, me fica a pergunta que é inquietante. Até que ponto eu, você, nós temos maturidade? Nós temos equilíbrio para não sermos influenciados ao ponto de nos deixar levar. E isso é tão grave, mas tão grave, meus amados irmãos, que está levando muitas pessoas a adoecerem psicologicamente. Gravíssimo. Por quê? Porque estão se deixando influenciar. E um detalhe, irmãos,
E às vezes gostamos disso. Gostamos disso. Tem imagens que nós gostamos de ver. Tem palavras que nós gostamos de ouvir. Tem papos que nós gostamos de bater papo. Só que nem todos eles estão nos influenciando para o que é certo e para o que é agradável a Deus. E nós precisamos ter cuidado. Outra questão é a questão do contexto do texto que nós acabamos de mencionar aqui. É a questão religiosa. Irmãos, eu tenho batido com frequência nesta tecla. Com muita frequência. Irmãos, a sujeira religiosa que tem nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, seja lá o que, todas as mídias, a sujeira religiosa é grande demais, irmãos. A influência religiosa é muito grande, ao ponto de nós termos vários irmãos, inúmeros, muitos, que bebem das fontes espirituais, entre aspas, da internet. Só bebem isso. Nem se detém mais nas escrituras sagradas para ler um texto, se detém. Agora olhem para mim que eu estou quase terminando. Pasmem vocês, já tem irmãos que já estão deixando de vir à igreja porque já tem o seu próprio pastor, o seu próprio pregador na internet, o seu pregador favorito. E como são muitos, que você pode escolher o estilo, pregador de todo jeito, influenciando as pessoas, influenciadores digitais. A coisa é tão grave, que a pessoa em casa, ela pode pegar um celular, pegar o computador e sentir que está cultuando a Deus. Ali, com um pregador, se ele não gostar desse pregador, ele passa o dedo assim, aí procura outro, até achar um que venha massagear o seu ego. Normalmente é aqueles, tudo vai dar certo na sua vida. Você não caiu aqui de paraquedas. Se a sua vida está assim, fique tranquilo. Tem um Deus Todo-Poderoso que vai abençoar você e você vai sair dessa sua crise existencial, e vai lá e tal, e massageia o ego da pessoa, e a pessoa termina se iludindo com aquilo, e ela não, escute irmãos, é sério, e ela não consegue passar um dia sem ouvir aquele influenciador da internet. Um dia, estou falando de um dia. Aí, sabe o que é que acontece? Acontece que esses caras, eles são tão bons no que eles fazem, né, que na realidade eles não são pregadores, eles estão mais para coaches, né, uma nova modalidade aí de gente querendo pregar autoestima, eles chamam de coaches. Os caras são tão bons, os caras são tão feras, tão crânios, que eles beram a genialidade. E é bom demais ouvir um cara. Fala bem demais, fala bacana demais. Aí vem no templo, escuta um pregador pregando feijão com arroz. Aí é fulano de tal, que é mais profundo. Aí a pessoa esquece que a nossa base alimentar é o feijão com arroz. É a coisinha simples, do evangelho simples, de Jesus Cristo Senhor. Sim, o simples, o mais simples possível das Escrituras Sagradas. Sem invenção nenhuma. Quando eu li esse texto, meus amados irmãos, do artífice Demétrio influenciando os outros artífices, quando eu vi a luta do escrivão para tentar apaziguar a multidão que estava toda contaminada,
do mal. Eu digo, é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Multidões sendo influenciadas pelas redes sociais e deixando as suas congregações vazias e não dando importância ao momento, à reunião entre irmãos, não dando importância ao congregar. Razão pela qual nós temos um número cada vez maior de desigrejados no Brasil. Desigrejados são pessoas que se dizem cristãs, mas não são membros de nenhuma igreja local. Eles, não, eu sou cristão. Você congrega com a igreja? Não. Para ser cristão não precisa congregar a igreja nenhuma. Frequentar a igreja local? Não. Precisa não. Por que não precisa? Fulano de tal na internet diz isso aí direto. Fulano de tal diz isso. Precisa congregar não. Negócio de templo. Negócio de congregar, ter igreja, reunir. O pessoal ficar sentado, ouvindo. Não precisa disso não. Desigrejados. Por quê? Por causa da influência da internet. E o que é incrível, irmãos, a nossa facilidade em assimilar e aceitar o que é errado é muito maior do que a nossa tendência de aceitar o que é certo e o que é agradável a Deus. Eu digo isso sem sombras de dúvidas. Sem sombras de dúvidas. Você pode observar. Nós temos uma tendência natural para acreditarmos no que é errado do que naquilo que é certo. Nós temos uma tendência de acreditar naquilo que desagrada a Deus do que naquilo que agrada a Deus. Cuidado com os influenciadores. Você é um influenciador. Então use a sua influência para apresentar Jesus Cristo, o Senhor. E tenha cuidado com aqueles que estão tentando influenciar você. Tenha cuidado. Aí alguém diz assim, mas a gente não precisa se deixar levar. Meus irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. E vamos recusar aquilo que nós já sabemos que está errado. Vamos dizer não, mesmo quando a nossa vontade é dizer sim. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado, vamos vigiar, ser mais vigilantes, ser mais sóbrios em relação às Escrituras Sagradas, à nossa vida cristã e em todos os aspectos da vida. Se estamos influenciando, que seja para a glória de Cristo. Se estamos sendo influenciados, que seja para a glória de Cristo. Cuidado com os influenciadores.